para você interpretar essas notícias e não viver apavorado com elas. Saber que há um Deus que tem no controle de tudo. Que Deus não está trabalhando contra você, mas por você. E ao fim, mesmo que agora a providência seja carrancuda, o fim é bom, porque Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, nada de fake news, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se você passa o dia todo nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, escutando todo tipo de previsão, profecia apocalíptica, aterrorizante, terrorista, sobre o fim do mundo, que vai acontecer, ou tudo mais, não é que a gente negue a realidade, por exemplo, da crise que a gente está passando, dos números que estão aí, nós não estamos negando isso, mas a realidade não é só isso. A realidade você vai encontrar, ou o complemento dela, ou o final dela, ou a interpretação da realidade, você vai encontrar na Escritura. Tem um Deus que está por cima disso, tem um Deus que disse sim, vai ter peste, vai ter praga, vai ter guerra, tem um Deus que disse que isso tudo ia acontecer, e um Deus que disse é necessário que isso aconteça para quebrar o orgulho do homem, para mostrar que o homem não resolve os seus problemas, que a ilusão de um mundo debaixo da liderança humana, cheio de paz e prosperidade, é mesmo uma ilusão, é uma utopia, e que somente na vinda de Jesus Cristo nós teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, se você só vê esse lado aí, não estou dizendo que não é verdadeiro, eu estou dizendo que é incompleto. Estou dizendo que a realidade é mais complexa e rica do que isso aí que você encontra no noticiário, nas redes sociais, que você passa o dia inteiro lendo essas coisas. E sua Bíblia, leu quando a última vez? Leu quando a última vez a sua Bíblia? Compara o tempo que tu passa no Twitter com tua Bíblia. E aí depois você vem dizer, por que eu vivo ansioso? Né? Dá meu Rivotril aí, por que eu estou ansioso? Falta de ar? Respira, vamos, 1, 2, 3. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Com que você ocupa seu pensamento? Com que você se foca? Em que você se concentra durante o dia? Você não tira tempo para conversar com Deus, você não tira tempo para levar diante dele as suas ansiedades e preocupações, e você não lê a palavra dele, não escuta bons sermões. Tem muita coisa boa na internet, de homens de Deus, no exterior, aqui no Brasil, que vocês podem escutar, que vão dar a visão completa da realidade. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se ocupa o seu pensamento com essas coisas, com raiva, alimentando a mágoa no coração contra determinadas pessoas, a falta de perdão, a impureza sexual ocupando a sua mente, depois você pergunta, fica admirado, por que você está ansioso, por que você está angustiado? A resposta está essa, está aqui. Então, queridos, primeira coisa, não andeis ansiosos, é a ordem. Como fazer isso? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente, ocupando sua mente com a palavra de Deus, as coisas de Deus. Não quer dizer que você vai ser um alienado. Vocês entenderam, eu não estou dizendo isso. Você pode ler essas coisas, você pode se informar, deve se informar, mas lembrando que não são os canais de notícia que definem a realidade. Você precisa do quadro maior para você interpretar essas notícias e não viver apavorado com elas. Saber que há um Deus que tem no controle de tudo. Mas tem uma terceira coisa. Paulo esteve em Filipos, como eu disse, cerca de 10 anos antes de escrever essa carta. E passou um tempo com eles, a gente não sabe quanto tempo, não muito tempo, mas tempo suficiente para que os filipenses vissem que tipo de crente, que tipo de homem era o apóstolo Paulo. Ele foi preso injustamente, espancado injustamente, foi levado ao cárcere. O texto de Atos 16 diz que quando ele estava preso lá com Silas, na prisão, ele cantava louvores a Deus, com os pés amarrados no tronco. Você sabe por que eles amarravam o pé no tronco? Os pés colocados, descalços, preso, espunha a palma do pé, para quê? Chicote né? É muito sensível, né? A sola do pé. Agora imagina, você está no tronco, né? E o pé está exposto. Era uma das formas de tortura do Império Romano. E diz que Paulo cantava louvores a Deus, cantava hinos a Deus, ele e Silas, com os pés ensanguentados, as costas ensanguentadas, preso ali, estava louvando a Deus. Os filipenses souberam disso, eles viram isso.
Eles viram como Paulo não reclamou, Paulo não murmurou, Paulo não desanimou, Paulo não disse assim: baixa, esse negócio de pregar o evangelho, o preço é muito alto, eu vou fazer tenda. Porque fazer tenda eu não vou ser perseguido, eu não vou ser lanhado, eu não vou ser preso, eu não vou ser jogado no cárcere. Não. Paulo saiu de Filipos para pregar o evangelho na próxima cidade. Olha o que ele diz aqui, como terceira forma de você viver em paz. Verso 9. O que também aprendestes, quando eu estava aí pregando o evangelho, e recebestes, que vocês creram em mim, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Pratiquem tudo aquilo que vocês viram em mim. Eu dei a vocês o exemplo de como servir a Deus no meio do sofrimento, sem desanimar, sem reclamar, sem desistir, sem atribuir a Deus falta nenhuma, com regozijo no coração. O que vocês viram, ouviram, aprenderam, viram em mim, pratiquem isso. Ou seja, Paulo não somente fica dando lições teóricas, ele se apresenta como a encarnação da verdade ou das instruções que ele está dando. O que vocês viram em mim? Se vocês estão tendo dificuldade de entender, então eu vou desenhar. Lembra como eu tive aí entre vocês? Vocês lembram como é que eu me comportei aí? Então é isso que eu estou dizendo. Não vivam ansiosos, mas orem, ocupem a mente. Lá na prisão, Paulo, imagine se Paulo na prisão fica: meu Deus, amanhã o que é que vai acontecer? Puxa, eles vão me executar. Nada, Paulo estava ocupado com as coisas de Deus, cantando, enchendo a mente dos louvores de gratidão a Deus. O que vocês viram em mim, isso pratiquem. E olha, a segunda promessa, são duas promessas que nós temos aqui. A primeira está no verso 7, a paz de Deus vai guardar o seu coração. E a segunda está no final do verso 9, Deus da paz será convosco. Melhor do que a paz de Deus é o Deus da paz, né? Melhor do que ter a paz que procede de Deus é ter o próprio Deus da paz conosco, presente, consolando o nosso coração. Que promessa extraordinária nós temos aqui. Se vocês praticarem isso que eu acabo de dizer, diz o apóstolo Paulo, não somente a paz de Deus, mas o Deus da paz vai estar com vocês, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do desemprego, no meio da perspectiva de quebradeira financeira, de crise política, de revolução, de pandemia, de morte, de contaminação. O Deus da paz vai estar com você, e no meio de tudo isso você vai ter tranquilidade. Veja que em momento nenhum Paulo está prometendo que Deus vai resolver o seu problema. Pode ser que ele resolva, uma vez que o Deus da paz está conosco, e Ele é quem Ele é, Ele pode abrir portas, Ele pode abrir oportunidades, pode apontar caminhos que resolvam o nosso problema, como Ele sempre fez no passado, daí a ação de graça. Mas se Ele nos resolver manter presos, como Paulo estava lá em Roma, Ele vai nos dar a graça para suportar, e a paz dEle, que supera todo o entendimento. E é esse o testemunho do crente. Quando vem pandemia, pega no crente também. Já descobrimos isso, né? Que ser crente não nos dá imunidade. Quando vem, pega em todo mundo. Quando vem a quebradeira, quebra também a empresa do crente. Quando perde emprego, o crente também perde. Nós não temos imunidade. Nunca Deus prometeu que nos daria imunidade dos males que são decorrentes da corrupção original do homem. Não. Mas Ele prometeu alguma coisa que o ímpio não tem: paz. Paz, descanso, alegria, regozijo, confiança, que é mais precioso do que qualquer outra coisa que porventura nós possamos ter. E é isso que Deus deseja que você tenha. É assim que Deus deseja que você enfrente a crise, as dificuldades. Não ansioso, já disse por que não, mas através da oração, através do pensamento na coisa certa e da prática, viver como o cristão deve viver. O Deus da paz vai ser com você, e não existe nada mais precioso do que isso. Amém? O tema que eu quero tratar é este: não desanime, Jesus está no controle. Preciso fazer 4 afirmações, para mim, categóricas, insofismáveis, irrefutáveis. E a primeira declaração é que as tempestades da vida são inevitáveis. Não tem como viver sem enfrentar tempestade. Nenhum de nós está blindado, nenhum de nós navega a vida toda por mares calmos, fazendo voos em céu de brigadeiro. A vida é o vive em cores, e nós enfrentamos tempestades. Pobres, ricos, jovens, velhos, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. No mundo tereis aflições, disse Jesus. A segunda declaração que quero fazer é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também, muitas vezes,
imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Às vezes até sem sinais previsíveis. Chegam e tantas vezes transtornam a nossa vida. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é um problema financeiro grave, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. É curioso que a geografia onde ocorreu esse fato aqui é o Mar da Galileia. Vocês todos sabem que o Mar da Galileia é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Ali acontece um fenômeno muito curioso ocasionalmente. O monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo, de vez em quando, os ventos gelados descem desse monte, encurralado pelos montes, batem na superfície do lago. Às vezes, sol a pino e começa inesperadamente uma tempestade de vento. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. É assim na vida. Você sai de casa num dia normal e acontece um fato que muda a sua vida, a sua agenda, a sua história. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles, foram criados ao redor daquele lago. Nasceram ali, cresceram ali, trabalharam ali, viviam ali. Certamente já tinham enfrentado outras tempestades. Já tinham logrado êxito no trato, na lida, na administração da situação. Mas agora eles não conseguem. O barco está enchendo-se de água. A morte está mostrando para eles a sua carranca. Aquilo que era doméstico para eles fica estranho. Aquilo que parecia fácil de resolver é um problema intransponível, insolúvel. É um gigante. Na vida é assim também, irmãos. Há problemas que você e eu enfrentamos que nós não temos nem capacidade, nem destreza para resolvê-los. Superam a nossa capacidade. De vez em quando, conversando com algumas pessoas, é comum me falar assim: pastor, o homem com quem me casei ou a mulher com quem me casei não é mais a mesma pessoa. Ficou estranha, é outra pessoa. Às vezes usam palavras pesadas. Meu marido virou um monstro. Minha mulher se tornou uma pessoa indomável, indócil, amarga. Aquele filho tão amável, tão dócil, de repente fica rebelde, não escuta mais os pais. O problema se torna inadministrável pela destreza humana. É assim, né? Mas a quarta verdade, nessa guisa de introdução, é que as tempestades, além de inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, em quarto lugar, louvado seja Deus, elas são também pedagógicas. Irmãos, nós cremos uma verdade consoladora e ela não pode estar apenas nos nossos manuais de teologia, nem nos nossos credos de fé, mas precisa estar na agenda da nossa vida, que é a doutrina da soberania de Deus. O que significa isso? Significa que nada pega Deus de surpresa. Significa que nada foge ao controle de Deus. Significa que se você é filho de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Que Deus não está trabalhando contra você, mas por você. E ao fim, mesmo que agora a providência seja carrancuda, o fim é bom, porque Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus. Então não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem feitiço, não tem olho gordo, não tem determinismo cego, tem sim uma providência sábia e generosa de Deus para a nossa vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e continue assistindo.